Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Pois é, vamos começar mais um livro da Bíblia, na verdade uma carta, né? Carta de Paulo aos Colossenses. E quero dizer algumas coisas sobre essa carta que são importantes para a gente entender um pouquinho melhor e assim meditar e aprender um pouco mais sobre ela. Essa carta ela é datada aproximadamente anos 60 depois de Cristo. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo, que possivelmente não esteve presente em Colossos, mas ele recebe a visita do seu discípulo Epáfras, Paulo estava em Roma e Epáfras foi visitá-lo, e aí Epáfras vai relatar para Paulo algumas coisas sobre Colossos, na qual motiva Paulo a escrever essa carta. Paulo, muito embora não esteve, mas ele conhecia a realidade daquela igreja, pelo fato de que Colossos era bem próximo de Éfeso, e Éfeso ser a igreja mãe, digamos assim, dessas igrejas da Ásia. E aí Paulo tinha conhecimento, evidentemente, da realidade em Colossos. E Epáfras vai relatar para Paulo 3 problemas existentes na igreja. O primeiro é a filosofia vãs, talvez seja o maior problema na igreja em Colossos. Eles acreditavam que Jesus era um ser de quinta grandeza. Eles colocavam Jesus abaixo até dos anjos. O outro problema era a influência judaizante. Alguns judeus, eles tentavam impor a sua influência judaizante para atrapalhar o desenvolvimento da igreja de Cristo. E o outro problema seria a questão do misticismo. Muitos acreditavam em questões místicas, como, por exemplo, adoração a anjo, a visita de anjos, por aí vai. Bom, Paulo escreve a carta a partir do relato de Epáfras para corrigir esses problemas na igreja. Paulo vai se endereçar, você pode ver logo no início da carta, aos crentes fiéis em Colossos. E aí, para corrigir esse problema que existia lá entre os colossenses, que até colocavam Jesus assim, duvidavam da deidade de Jesus, se ele era 100% Deus, 100% homem. Então, Paulo vai escrever, e aí nós podemos entender essa carta dessa maneira, exaltando Jesus, exaltação a Cristo. Então, para terminar, eu quero ler aqui alguns versículos que nos mostram evidentemente o teor principal dessa carta. Primeiro capítulo, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Só mais um versículo, que é o capítulo 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que estava em ordenança, o qual nos era um prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Então Paulo está aqui exaltando a pessoa de Jesus, e é isso que vai ajudar os irmãos em Colossos a permanecerem firmes na fé. Que você tenha uma excelente meditação e que essa palavra, essa porção da palavra, a carta aos Colossenses, possa abençoar a sua vida. Amém?